Olá amigos, sejam bem-vindos às Notícias Proféticas. Hoje vamos falar de alimentos. Mas em primeiro lugar, e como habitualmente, vamos orar ao Senhor. Nosso Pai que habita nos altos céus, Senhor, vimos-te agradecer a oportunidade que nos dás, sempre de nos alertar, sempre de nos guiar, sempre de cuidares de nós, Senhor, onde usas servos, onde usas algumas pessoas que vêm alertar uns aos outros, Pai, o meu caso e o caso de muitas outras pessoas também. Então, por favor, Senhor, vem inspirar, vem ajudar-nos a quem nos estiver a ouvir, Pai. É aquilo que te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amigos, como vocês sabem, aliás, é algo natural ao ser humano, a alimentação é parte integrante da nossa saúde e da nossa vida diária. É por ela que estamos vivos, é por ela que estamos saudáveis ou não. Hoje em dia parece que as coisas não são muito fáceis. Cada vez o sistema nos encurrala mais, deixando-nos sem margem de escolha, desculpem. Mas o que é que isto tem a ver com a Bíblia propriamente dito? O que é que isto tem a ver com os tempos em que vivemos? Vamos deixar que o apóstolo Paulo nos dê um conselho vívido acerca de como devemos cuidar do nosso corpo. Olhem este texto que está em 2 de Coríntios, no capítulo 6. 2 de Coríntios, no capítulo 6, e aqui no verso 16, diz o seguinte: E que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois nós somos santuário do Deus vivo. E como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ok? Então o apóstolo Paulo dá-nos aqui um conselho muito importante. Diz que se nós somos santuários do Deus vivo, ou seja, o nosso corpo é a habitação de Deus. É onde o seu espírito, não é? A sua influência, o seu poder, a sua vida, não é? O seu espírito, propriamente dito, vem habitar. É na nossa mente que o seu espírito vem morar, é que é onde ele vem influenciar, ajudar-nos a tomar decisões. Porém, como vocês sabem, e não é necessário estar aqui a explicar, vocês sabem bem que aquilo que nós ingerimos, aquilo que nós comemos, vai afetar, por bem ou por mal, o nosso corpo, nomeadamente também o nosso cérebro. Ora, segundo aquilo que nós ingerimos, podemos estar um cérebro mais ativo e mais apto para perceber as verdades divinas, para entender inclusivamente a vontade de Deus, para ouvir até mesmo a voz do Espírito de Deus, a voz do Espírito Santo. Então, meus queridos, aquilo que comemos é muito importante. E como vocês percebem, no século XXI as coisas não são fáceis. Nós não temos muita escolha entre os alimentos saudáveis. Queria começar por partilhar convosco esta notícia. Esta notícia, ela diz o seguinte. Ela diz que alimentos geneticamente modificados, o futuro da agricultura ou a extinção da biodiversidade. Ok, então hoje as indústrias alimentares recorreram, ou vá lá, como eu costumo dizer, fizeram batota, não é? Por causa de alguns fatores, como fatores económicos, como fatores climáticos, as empresas têm recorrido a alimentos geneticamente modificados. Ou seja, os seus genes são mudados de raiz para que eles cresçam mais rápido, para que eles cresçam mais resistentes ao clima, mais resistentes às pragas, para que eles amadureçam mais rápido, para que eles até não se estraguem tão depressa, durem mais. Mas será que estes alimentos são realmente bons para nós? À medida que eu estou falando, vocês vão vendo alguns pequenos vídeos de pessoas que se depararam em suas casas com alimentos geneticamente modificados, com alimentos que na realidade, nomeadamente frutas, com alimentos que na realidade eles têm características peculiares, têm uma textura meio que aborrachada, parece que são feitos de borracha. Parece que são aqueles alimentos que são comprados para as crianças brincarem, feitos de esponja e de borracha, onde os mais novos se vão entretendo ali com aquelas brincadeiras. Parece que essas coisas já chegaram agora às mesas das pessoas. Estes vídeos que vocês veem são dos Estados Unidos da América. Infelizmente a América é um lugar onde na realidade as pessoas não têm muito para onde escolher. É um lugar onde está disponível à população alimentos altamente modificados, altamente refinados, não é? Altamente transformados, e na realidade isso não contribui em nada para o bem-estar das pessoas. De facto, a médio e longo prazo
terá complicações também no nosso próprio genoma. Agora, será que nós temos escolha? Tenho-vos dito reiteradamente, desde que comecei este canal, que é uma segurança nós vivermos no campo, temos os nossos próprios alimentos, sabermos aquilo que cultivamos, aquilo que nós comemos. Ainda que às vezes a diversidade não seja tão grande, pelo menos o templo do Espírito Santo vai ficar muito bem, vai funcionar de maneira muito melhor, e vamos nós mais claramente poder ouvir a voz do Senhor com mais facilidade e com mais clareza. O nosso corpo também responderá melhor às exigências que lhe colocamos, ao trabalho e tudo mais. Então, amigos, está mais do que na hora de nós nos mudarmos para o campo e termos os nossos próprios alimentos. Ou em vez de ingerirmos alimentos que serão geneticamente modificados, que foram modificados pelo homem para, como eu vos disse, para terem outro tipo de características, as quais também não são boas para nós. Amigos, deixo-vos este vídeo com este conselho, com esta advertência. Tenham muito cuidado na hora de comprar alimentos, certifiquem-se bem que são biológicos e mesmo assim, na minha opinião, nem sempre são de confiança, mesmo os biológicos, mas ainda assim, amigos, tentem, a todo custo, cultivar os vossos próprios alimentos, aqueles que têm condições para isso. Quem está a pensar em fazer, faça o quanto antes. Já estamos a ficar sem tempo, amigos. Deixo-vos também, despedindo-me de vocês, deixo-vos esta sequência, digamos, este vídeo um pouco maior, onde vocês vão ver como é que funciona esta indústria, digamos, dos alimentos geneticamente modificados. Aquilo que nós comemos está sendo altamente impregnado, cheio com químicos, com coisas maliciosas e perniciosas para o nosso organismo, que vão afetar diretamente o templo do Espírito Santo. Ora, se o nosso templo não está bem, não está funcionando bem, pergunto, como é que Deus poderá habitar em nós? Como é que Deus poderá andar no meio de nós? E como é que nós poderemos ser chamados povo de Deus? Fica esta pergunta, amigos, fica este conselho. Façam o que têm a fazer o quanto antes, amigos. Despeço-me com saudades vossas, desejando que o Senhor vos abençoe, vos guarde e até à próxima.